Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olhamos para esse texto bíblico, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo falando sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é a oração. A oração é um dos temas principais da Bíblia Sagrada, porque trata-se de um assunto onde é o relacionamento entre Deus e o homem. O Senhor Jesus Cristo conta que a oração, ela não é uma opção, mas a oração é um dever, é um mandamento, onde nós devemos estar orando sempre, sempre orando, sem nunca desfalecer, não desanimar. Nós entendemos que muitas vezes vem o desânimo e tira a nossa vontade de orar. E talvez um dos motivos que leva as pessoas a desanimar da oração é o tempo da espera. Nós sabemos que é difícil esperar. Todos nós queremos respostas urgentes. Queremos respostas imediatas, mas precisamos entender que toda oração ela precisa passar por um tempo, porque o nosso Deus sabe realmente o que nós precisamos. Mais do que isso, Deus sabe a hora certa da resposta. Ele sabe quando responder. A Bíblia Sagrada nos faz entender que quando oramos, precisamos enfrentar o tempo da espera. A Bíblia diz lá no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Em outras palavras, Ele ouviu a minha oração. Então esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas param de orar, porque não aguentam esperar ou passar pelo processo da espera. Muitas pessoas desanimam da oração por causa do pecado. O pecado, ele mata a vida espiritual. O pecado, ele assassina a espiritualidade de uma pessoa. Muitas pessoas desanimam em Deus, com Deus e pelas coisas de Deus por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E nos afastando do Senhor, automaticamente ele vai nos afastar daquele que pode nos ajudar a orar, que é o nosso Deus, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo não está conosco na oração, nos sentimos mais fracos, porque a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O pecado é algo que nos afasta do Senhor, e orar em pecado é orar para que a nossa oração também não seja ouvida, porque a Bíblia diz lá no Salmo 66, verso 18, que se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso, pecado não tem desejo ou leva a pessoa a não ter o desejo de orar. A Bíblia Sagrada também vai nos mostrar que um dos motivos pelo qual muitas pessoas desfalecem, desanimam e não oram é pelo fato das lutas da vida. Todos nós temos lutas, problemas, dificuldades, aflições, tribulações. Todavia, nada disso pode nos separar do amor do Senhor. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades. Mas ainda que tenhamos dificuldades, essas dificuldades não podem nos afastar da oração, não podem nos impedir de ter comunhão com Deus. Ainda que estejamos em lutas, precisamos orar. Você olha para a Bíblia e quando Paulo e Silas estão lá presos dentro do cárcere, lá em Atos capítulo 16, você percebe que eles estão cantando e eles estão orando e louvando ao Senhor. Talvez você pense, mas como é difícil orar no meio da dificuldade. Mas nós precisamos orar ao Senhor no meio da dificuldade, porque é em meio às dificuldades que nós realmente mostramos que somos
filhos de Deus. Por isso Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nada nos separe do amor de Cristo, que nada nos tire da oração, porque a oração é uma das formas de se amar a Deus, de estar próximo dele, de estar junto com ele. E para fechar esta palavra hoje, um dos motivos pelo qual as pessoas deixam de orar é por causa da falta de fé. No texto em que lemos, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. E ele fala de uma mulher que tinha um problema, uma causa, diante de um juiz que era mau. Porém, esse juiz, mesmo sendo mau, não queria atender esta mulher, ao ponto que ela perseverou em oração e o juiz atendeu a resposta dessa mulher. E Jesus conclui essa mesma parábola que lemos no versículo 8, dizendo: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? O que Jesus está querendo dizer, concluindo uma parábola sobre oração, falando sobre fé? É porque não existe vida de oração sem fé. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que não tem fé. Quer conhecer uma pessoa de muita fé? Olhe para ela e veja uma pessoa de muita oração. Quando você perceber que uma pessoa ora bastante, é porque ela tem uma grande fé. É porque a vida de fé é uma vida, com certeza, pautada na oração. Amém? E você? Como está a tua vida de oração com Deus? Como está o teu relacionamento com o Senhor? Vamos orar? Que o Senhor Deus abençoe teu dia. Que o Senhor Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que a salvação esteja na tua casa, na tua família. Que o teu nome possa estar escrito no livro da vida. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo, da justiça. E que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Também não esqueça de inscrever-se nesse canal e deixar o seu like. Deus abençoe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.